Olá! Vamos continuar a abordar a absorção no âmbito do módulo 2. No entanto, nesta unidade, iremos focar as principais técnicas utilizadas para impedir a absorção gastrointestinal. Ou seja, nesta unidade, pretendemos que consigam descrever as principais metodologias clínicas utilizadas na prevenção da absorção gastrointestinal numa situação de intoxicação aguda. Uma das principais técnicas clínicas passa pelo esvaziamento gástrico. O esvaziamento gástrico pode ocorrer por duas vias: pela indução do vômito ou pela aspiração do conteúdo gástrico. A indução do vômito é normalmente conseguida pela administração de compostos que induzam o vômito. Um dos mais conhecidos é o xarope de ipecacuanha. A ipecacuanha é uma planta que tem constituintes que induzem o vômito e foi por isso muitas vezes utilizada no passado para esse fim. Era mesmo recomendado que os pais tivessem este xarope em casa nas situações em que as crianças inadvertidamente ingerissem compostos que pudessem ser perigosos. No entanto, esta prática levou a muitos acidentes resultantes de aspiração do próprio vômito, que muitas vezes levavam a situações mais críticas, em termos clínicos, do que propriamente aquelas que poderiam resultar da intoxicação aguda que a criança inadvertidamente tivesse ficado exposta. Hoje em dia, por isso, não é de todo recomendado a utilização do xarope de ipecacuanha para promover o vômito. Nem sequer é uma técnica utilizada em situações críticas de intoxicações agudas. A técnica mais utilizada é aquela que leva realmente ao esvaziamento orogástrico por lavagem do estômago. Isto consegue-se geralmente pela administração, através de um tubo, de água morna para o estômago, que depois permite a aspiração do conteúdo, que virando a água e também a substância aí dissolvida. Este tipo de técnica é realmente aquela que é recomendada e mais utilizada em termos clínicos no tratamento de intoxicações agudas. Uma outra possibilidade de prevenir a absorção é aquela que ocorre em termos intestinais pela utilização de carvão ativado. O carvão ativado é muitas vezes administrado exatamente porque tem capacidade de absorver na sua superfície os compostos, evitando com isso que eles possam ser absorvidos em termos intestinais. Muitas vezes até se faz administrações em múltiplas doses no tempo do carvão ativado. A grande vantagem da administração em múltiplas doses é que se poderá prevenir a absorção de compostos que retornem ao intestino num processo toxicocinético. Ou seja, compostos com a carbamazepina, o fenobarbital e a teofilina têm a capacidade de retornar ao intestino, quer por circulação enterohepática ou então por extrusão a partir das próprias células intestinais, e com isso a presença do carvão ativado poderá levar ou impedir que esses compostos sejam novamente reabsorvidos. Por isso, a utilização de múltiplas doses de carvão ativado é uma das técnicas mais utilizadas em termos hospitalares no tratamento de intoxicações, especialmente na presença de compostos como carbamazepina, fenobarbital, o quinino ou a teofilina. Por último, temos a lavagem intestinal. A lavagem intestinal é uma técnica utilizada em situações extremas, nomeadamente nas situações daqueles denominados correios da droga que transportam pacotes de droga ou de estupefacientes em termos intestinais. Estas situações são suficientemente perigosas para se utilizar polietilenglicol numa administração oral ou nasogástrica que possa, de alguma forma, dissolver esses compostos em termos intestinais e impedir a sua absorção. O polietilenglicol é uma macromolécula que não tem capacidade de ser absorvida e, por isso, será depois eliminada, levando com isso os compostos aí dissolvidos.
Obrigado pela vossa atenção.